Esse livro, Mindfulness, que é uma prática em que todas as pessoas podem usar, relacionada à meditação, independente se tu é uma pessoa muito ocupada no trabalho ou não. Esse livro ele faz parte de uma coleção de inteligência emocional e são revisões feitas pela Universidade de Harvard. Ele nos mostra que realmente é possível, independente de ser uma pessoa muito ocupada ou não, que tu consiga praticar a arte da meditação. O que seria isso? Conseguir ter uma atenção plena no presente, nessa determinada ação que tu está fazendo. E por que eu teria interesse em aprender isso? Bom, basicamente porque ele nos explica que realmente a nossa mente pode ser de uma forma muito mais produtiva, muito mais criativa, muito mais ágil, quando ela está focada somente em determinada tarefa do agora, sem estar pensando em milhões de ocasiões que podem ter acontecido ontem ou que tu acredita que podem vir a acontecer no futuro. Vai te ajudar com desenvolvimento pessoal e uma autoconsciência mais profunda. Esse livro é importante porque ele realmente consegue diferenciar o conteúdo escrito antes da era virtual com o que eles escreveram agora, que é o conteúdo sobre essa mesma disciplina da produtividade da mente humana, só que relacionado aos dias de hoje. Por isso que é um livro, o assunto é o mesmo, porém abordado de uma forma diferente, porque o mundo mudou, então alguns conceitos chaves e algumas ideias que essas faculdades estudam e desenvolvem foram mudadas também por causa do comportamento humano. Uma das tarefas que ele fala, que é muito importante, que é praticar a simpatia e a gentileza. Normalmente, aquilo que a gente sente nunca é do exterior. O estresse nunca é algo exterior. É simplesmente uma emoção que nós temos. Nada que vem de fora pode realmente nos afetar. A gente consegue sentir o que a gente mesmo fala, ou seja, se tem um carro parado na tua frente no trânsito, tu tem duas opções. Ou tu pode simplesmente ficar quieto e esperar, ou começar a buzinar e a fazer um estresse, criando teu próprio estresse, que é o que ele realmente nos mostra no livro. Que hoje em dia, nada realmente pode te tirar do sério. É realmente o próprio ser humano que cria esses problemas, porque ele meio que se acostumou a viver com essa sensação de raiva, de não estar em paz, e cada oportunidade que ele tem para criar essa sensação, para que ele sinta que ele está numa sociedade em que não te ajuda a crescer, beleza. Tu sempre vai procurar para ti mesmo algo que te dê raiva, para que tu tenha esse sentimento negativo dentro de ti, assim tu pode simplesmente culpar a sociedade. Agilidade emocional. O que é isso? Simplesmente tu aceitar os teus pensamentos e estudar eles. Começa a desenvolver dentro de ti uma parte que te observa. Fala, a partir de hoje eu vou me observar, eu vou me questionar todos os dias por que eu pensei isso, por que eu senti isso. É como se tu estivesse se dividindo ao meio e uma parte só fica observando a outra. Então, se qualquer coisa, se tu estiver feliz, para e fala por que eu tô feliz. Se tu estiver com raiva, para e fala por que eu tô com raiva. Estudando todos esses caminhos, tu vai chegar na mesma raiz. É um sentimento que tu mesmo criou. Então, sim, quando tu entende isso, tu realmente consegue não evitar os pensamentos negativos. Eles sempre vão existir. O que realmente importa é o que tu faz com esses pensamentos. Se tu deixa com que eles influenciem na tua saúde ou não. É por isso que é a importância de conversar consigo mesmo. Não é esse pessoal na rua que tu vê que tá tirado na calçada falando sozinho, não. É realmente o fato de tu se autoanalisar e ser consciente de que tu se está analisando todos os dias para tentar entender por que eu tenho esses sentimentos, por que eu tenho essas emoções, por que eu tenho medo de que tal coisa aconteça. Por que eu estou inventando na minha cabeça que milhões de coisas podem vir a acontecer, frutos de um fato que ainda não veio a acontecer, que não é certo que ele vai acontecer, que eu estou simplesmente imaginando que ele pode vir a acontecer. Todas essas coisas que a gente sente por previsões do futuro nos fazem mal e é simplesmente uma questão de prática que tu realmente pode chegar num nível onde isso já não acontece mais contigo. Tu consegue estar aqui nesse momento, no presente, desenvolvendo a simpatia com todo mundo que está ao teu redor. Depois disso é muito importante ser uma pessoa generosa. Tu não precisa doar tudo que tu ganha, não. Generosa é simplesmente uma pessoa que se doa ao outro. Em qualquer lugar em que tu chegar, simplesmente demonstrar interesse por saber como aquela pessoa tá, se tu pode ajudá-la de alguma forma. E nunca se esqueça de que é importante também tu compartilhar os holofotes. Se tu é um cara que tá todo dia atrás de alguma coisa, quando tu chegar nesse teu resultado, não aceita todos os holofotes para ti. Tenha a noção de que ninguém consegue chegar num lugar sozinho e seja generoso em distribuir também um pouco dessa sensação de conquista com toda a sua equipe. E isso sim é importante tanto nos grandes atos
quanto simplesmente nos pequenos atos. E sim, existe um poder quando tu consegue deixar de pensar, que a meditação é simplesmente quando tu consegue branquear a tua mente. Mas tu não vai conseguir limpar a tua mente pensando. Não pensa, não pensa, não pensa. Não, porque tu vai estar pensando. É simplesmente tu não fazer esforço para pensar. Pois é. Foca somente na tua respiração e é simplesmente um ato, não é querer não pensar, não é buscar ou não pensar. Porque aí tu vai estar dando um jeito de tentar descobrir algo que é muito difícil de ser alcançado, que tu acha que só os monges lá da montanha conseguem. É, na verdade, tu simplesmente não fazer força. Tu não precisa querer não fazer força. Não, tu não tem que querer nem pensar nada. Simplesmente não forçar o pensamento e se focar na respiração. Enfim, esse livro vai te trazer muitas práticas de como tu realmente consegue ser um pouco mais leve no teu dia a dia, como conseguir lidar de uma forma melhor com a sociedade, de uma forma feliz, alegre, que te faça uma pessoa mais produtiva também. É importante essas técnicas não só para o teu CPF, mas quanto também para o teu CNPJ. Então vale muito a pena tu ler. Esse é o livro.